Uma das minhas maiores dúvidas no início da minha preparação para os vestibulares era sobre como revisar. Eu não sabia ao certo qual método de revisão que eu deveria utilizar e com que frequência eu deveria usar as revisões. Cada pessoa falava uma coisa diferente na internet e eu ficava bem perdido, mas eu sabia que era importante a revisão, realmente para eu conseguir reter os aprendizados. E depois de muita pesquisa e de muitos erros e acertos, eu encontrei alguns métodos que me fizeram ter uma retenção muito maior do que eu estudava. E mais do que retenção, aquilo se convertia em acerto nas questões e elevou muito o meu desempenho nos simulados e no dia da prova oficial. Revisar foi fundamental para que eu conseguisse a minha aprovação. E hoje eu vou falar os melhores métodos de revisão que você pode ter na sua preparação para o Enem, para que você não esqueça o conteúdo estudado. Mas antes disso, deixa eu me apresentar para vocês. Eu me chamo Marcos, sou estudante de medicina da UFRJ, já consegui mais de 810 pontos de média simples na prova do Enem, com nota suficiente para passar em todas as federais de medicina do Brasil. E aqui nesse canal eu ajudo vestibulandos a conseguirem a aprovação na Universidade dos Sonhos, já tendo ajudado milhares de vestibulandos a conseguirem a aprovação nas universidades mais concorridas do Brasil, conforme você pode ver nos prints aí na tela. Mas antes de ir para os métodos, realmente, deixa eu fazer uma breve introdução sobre revisão para vocês. A revisão ela é fundamental no seu processo de estudos para que você realmente tenha um aprendizado e a consolidação do conhecimento. Se você não revisa, o seu cérebro entende que aquela matéria ela não é importante realmente ali para o seu dia a dia, para o seu cotidiano, e ele descarta essa matéria, você esquece ela. E revendo esse conteúdo mais vezes e com os métodos corretos, o seu cérebro passa a entender que aquilo é importante, que aquela memória vale a pena ser guardada. Então ela é guardada na memória de médio e longo prazo para que você possa aplicá-la ali no dia da prova. Então a revisão ela é fundamental para que você tenha a plena consolidação do que você estuda. E sobre essa revisão, dois pontos são fundamentais para que você faça uma revisão eficiente, segundo a ciência. O primeiro deles é que você precisa ser ativo na construção do seu conhecimento. Quanto mais esforço cerebral você empregar ali na sua revisão, ou seja, você realmente ter um esforço maior de você retirar aquela informação do seu cérebro e jogar para o papel, jogar nas questões e tal, de forma ativa, você sendo o agente principal da construção do conhecimento e não de forma passiva em que você apenas recebe a informação ali de videoaulas ou de alguma apostila, relendo e tal. Quanto mais esforço cognitivo você tiver, maior vai ser a sua retenção do conteúdo. Então esse desconforto, esse esforço maior que você tiver vai ser muito mais vantajoso para a sua construção e consolidação daquela memória. E outro ponto fundamental é que quanto mais espaçadas as suas revisões, maior é a sua retenção. E o que eu quero dizer com isso? No caso, por exemplo, se você tem um bloco de 50 questões, quer revisar um bloco de 50 questões, é muito mais vantajoso que você, ao invés de fazer de forma intensiva ali em, 3 horas aquele bloco de 50 questões de um assunto que você quer revisar, você dividi-lo, ou seja, você em um dia fazer 15 questões, no outro 15 questões, no outro 20 questões. Então, espaçando ali essa atividade acaba sendo muito mais vantajoso ali para a sua consolidação da memória. Também embasado por vários artigos científicos. Então, quanto mais espaçado ali no seu estudo, na sua revisão e não de forma intensiva, você tem uma maior retenção do conhecimento também. Então, agora que você já sabe algumas bases importantes sobre a revisão, vamos falar dos métodos propriamente ditos, os mais indicados e que te trazem mais resultados no Enem e nos vestibulares, para você ter uma alta retenção do conteúdo. Então, o primeiro deles é a lista de revisão global. Por que eu falo primeiro desse método? Porque é um método que você consegue rever de forma efetiva vários conteúdos de uma vez. E como que funciona esse método? Você vai fazer uma lista de revisão de todos os assuntos que você já estudou até o momento. Porque dessa forma você vai exercitar de forma específica e vai ter que retomar, relembrar esses conteúdos que você já estudou e tudo de forma ativa. Então você faz uma lista de questão com todos os conteúdos que você já estudou até aquele momento. E aí você pode me perguntar, Marcos, mas como que eu vou criar essa lista de questão ali com todos os conteúdos que eu já estudei? Se eu for pegar todos os conteúdos que eu já estudei, pegar uma questão de cada, vai demorar muito tempo para criar e tal. Galera, tem uma solução
para isso. Eu recomendo para vocês utilizarem a plataforma do Repertório Enem, que contém um banco de questões totalmente gratuito para você utilizar. Então, a partir desse banco de questões, você pode utilizar o filtro de questões da plataforma e escolher ali, selecionar os conteúdos que você já estudou. E selecionando esses conteúdos que você já estudou, você pode gerar listas de exercício ali com esses conteúdos, fazendo a sua revisão global pela plataforma. E o melhor de tudo é que é totalmente gratuito. É só você ter o cadastro na plataforma que você vai ter acesso aí a esse banco de questões. Então eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser dar uma olhada. E esse era um método que eu utilizava constantemente na minha preparação, porque ele direcionava também os conteúdos que eu estava pior, os conteúdos que eu realmente não tinha tido um aprendizado tão eficiente, que eu estava esquecendo. Então eu via ali pelas questões que eu errava e pelas questões ali que eu tinha tido dificuldade. Então isso acabava que me ajudava muito a eu direcionar melhor as minhas revisões para uma forma mais específica para esses conteúdos. Então eu podia ali, além de estar retomando os conteúdos que eu já vi e tal, estar exercitando, estar consolidando eles na minha cabeça, eu verificava possíveis lacunas e dificuldades em certos conteúdos para ter uma ação de revisão mais específica para esses casos. E sobre essas listas de revisão global, dentro da plataforma do Protocolo Enem, eu tenho uma mentoria completa em que eu te ensino realmente a montar essas listas e vários aspectos importantes da revisão que não daria para eu citar aqui num vídeo curto do YouTube. Então realmente você aprende a espaçar suas revisões, todo o passo a passo para isso. Você recebe os melhores métodos específicos para o seu caso, para que você consiga ali uma maior retenção da matéria, métodos realmente validados que eu utilizei, que alunos que eu já orientei utilizaram, conseguiram grandes resultados a partir disso. E além disso, vários materiais, listas de questão que com certeza vão te ajudar demais. Então, caso você se interesse pela plataforma do Protocolo Enem, queira minha mentoria de estudos e também um curso de modelo de questões completo, ensinando os padrões, os raciocínios e os macetes para você elevar bastante o seu número de acertos na prova e a sua velocidade. Então, vários alunos já estão se beneficiando, conforme você pode ver nos prints aqui na tela. E, de verdade, cara, é a melhor plataforma se você quer evoluir rápido na prova do Enem. Uma plataforma realmente completa e que não deixa nada a desejar. Então, se você quer ter acesso a tudo isso, eu deixo aqui o link na descrição, que com certeza vai ser extremamente vantajosa e vai facilitar demais a sua preparação para a prova do Enem. O segundo método que eu trago para vocês é a revisão direcionada, uma revisão mais específica de um conteúdo no qual você apresentou dificuldade ali na lista de revisão global ou num simulado, então você teve a necessidade de revisar de forma mais profunda esse conteúdo. Então eu utilizava principalmente o método da revisão direcionada. E como que funciona esse método? Você vai pegar e fazer uma breve retomada teórica do assunto ao qual você quer revisar. Então, por exemplo, se você quer revisar eletrólise, você vai ver uma aula de revisão bem rapidinha ali sobre eletrólise e você vai fazer de 10 a 25 questões sobre esse assunto aí que você viu, essa aula de revisão. Então você alia uma breve retomada teórica do conteúdo para você ter o contato novamente ali com os pontos principais da matéria e ter uma prática ativa para você ver os diferentes tipos de cobrança e exercitar realmente o seu conhecimento sobre aquele conteúdo e poder sanar possíveis lacunas. Então era sempre dessa forma, uma breve aula de revisão e depois exercícios. E um ponto importante sobre a retomada teórica é que eu sempre que eu ia revisar um assunto mais de uma vez, porque sim, eu revisei vários assuntos mais de uma vez, eu mudava a minha fonte teórica. Então eu via uma aula de revisão diferente ou eu lia a teoria em um lugar diferente, justamente para eu ter acesso a várias didáticas e a várias formas de explicação daquele conteúdo. Porque a gente sabe que a explicação muda de professor para professor, muda de material para material. Então você, estando ali em contato com diferentes formas ali de apresentação daquele conteúdo, você consegue ver as diferentes prismas, as diferentes explicações para o mesmo assunto e consegue dessa forma ter um contato mais amplo e ter um domínio maior sobre aquele assunto também, de forma que não fique saturado vendo sempre a mesma videoaula de revisão. E quanto aos exercícios, eu prezava sempre por fazer exercícios diferentes dos que eu tinha feito pela primeira vez. No máximo, eu pegava ali algum exercício que eu tinha errado ali da primeira vez e eu refazia
fazia ele, mas eu sempre variava ali a fonte de exercícios também, justamente para que eu pudesse ver diferentes ângulos de cobrança nas questões e também tivesse ali uma variação no grau de dificuldade. Então isso com certeza foi bem importante para mim. Sempre tem aqueles conteúdos que você precisa fazer uma revisão mais específica mais de uma vez, porque você tem uma certa dificuldade ou coisa do tipo. Eu lembro que termodinâmica era um conteúdo que eu tive muita dificuldade, que eu tive que revisar ali mais de 5 vezes, acho que quase 10 vezes, justamente porque era algo que eu tinha muita dificuldade. Mas eu consegui sanar essa minha limitação por meio da revisão e consegui acertar a questão de termodinâmica que caiu no meu ano do Enem. E com certeza isso também me ajudou demais a eu conseguir um alto desempenho em natureza do Enem, porque eu sempre fazia muitas revisões. Por isso que eu consegui 42 das 45 questões de acertos na prova. Essas revisões mais direcionadas, em que eu fazia uma retomada teórica em conjunto com uma prática ativa. O terceiro método que eu trago aqui para vocês também é um método de revisão mais específico e que com certeza pode te ajudar bastante a exercer o domínio teórico ali sobre aqueles conteúdos. É o método da clarificação, resumo ativo ou free recall. Eu já falei sobre esse método num vídeo há 2, 3 anos atrás aqui no canal e é um estilo de revisão com muitas evidências científicas favoráveis. Então acaba que os canais gringos eles falam muito sobre isso, sabe? Tem vários artigos que falam que esse daí eleva muito a sua capacidade de retenção do conteúdo. E como que funciona o método da clarificação? Você vai fechar ali as suas fontes teóricas, o seu livro, a sua apostila, o seu computador, pegar uma folha em branco e escrever tudo que você lembra daquela matéria. Então você sai escrevendo ali tudo que você lembra, tenta deixar de uma forma mais ou menos organizada também e faz o seu esforço máximo, realmente quebra a cabeça e tenta colocar tudo mesmo que você lembra. Depois que você terminar, que você vê que não tem mais nada para você lembrar, você vai pegar o material teórico, uma apostila, coisa do tipo, e vai comparar ali a teoria daquele conteúdo, né, daquela apostila, com o resumo, a clarificação que você fez e verificar o que pode estar errado, e provavelmente vai ter coisa errada que você se confundiu, e o que pode estar faltando. Esse método ele é muito eficiente e pelo alto esforço cognitivo que você emprega nele, como você faz do zero ali realmente, acaba que você tem uma retenção muito alta e você sabe exatamente o que você está esquecendo para poder focar as suas energias em guardar esses pontos específicos. Então, com certeza é um método muito eficiente, sabe? E uma recomendação minha particular para esse método é que você deixe as informações mais ou menos organizadas. Então, por exemplo, se você for fazer isso para botânica, você vai escrever lá botânica e aí você vai meio que soltar vários galhos de botânica, né? Então, por exemplo, classificação dos vegetais, histologia vegetal, hormônios vegetais, vários galhos vão se soltar dali. E aí você vai colocar outros galhos a partir dos galhos já criados, sabe? Ali com os pontos específicos do conteúdo. Então, dessa forma, acaba que você tem algo muito mais organizado e é melhor para você ir lembrando as coisas e depois verificar o que está faltando. Então, fazer meio que esse mapa mental, que não é bem um mapa mental, porque acaba que tem várias ramificações, é muito eficiente quando você utiliza essa técnica, sabe? Eu aprofundo bem mais sobre essa técnica no protocolo Enem. A gente tem uma aula específica para ela dentro da plataforma e na mentoria de revisão eu fico muito tempo falando sobre a clarificação, sobre o resumo ativo, porque realmente ela pode fazer a diferença para matérias mais conteudistas, matérias teóricas em que você tem que entender ali um processo como um todo. Ajuda você realmente a gravar, a fixar melhor as informações e realmente aprender a matéria. E além disso, a gente também disponibiliza apostilas para você. Então você tem apostilas dentro da plataforma em que você pode verificar a teoria dos conteúdos. Então você tem apostilas ali dos maiores cursinhos do Brasil, em que você realmente tem uma fonte confiável de teoria e completa para você verificar a teoria de forma certeira, assertiva, depois de você ter feito a sua clarificação. Justamente para você verificar o que pode estar faltando e apostilas direcionadas para o Enem, inclusive com vários exercícios. Então dentro da plataforma você encontra tudo isso bem organizado para vocês. A quarta técnica que eu trago para vocês, eu confesso que eu não utilizei durante a minha preparação e também não utilizo durante a faculdade porque eu não me adaptei muito bem, mas eu sei que é uma técnica que ela traz grande resultado ali para as pessoas e que tem muito embasamento científico. Então eu não poderia deixar de falar dela. Dos flashcards que todo mundo
fala que realmente te ajudam a gravar ali certas informações, pontos-chave, conceitos, fórmulas. Eu acredito que eles não ajudam tanto ali a você gravar processos como um todo, a você ter um entendimento amplo. Mas você decorar pontos-chave ali que você precisa saber e tal, os flashcards com certeza ajudam muito. Justamente porque no Anki, né, que é o principal aplicativo, o principal programa de flashcard, você tem um algoritmo inteligente que trabalha com a repetição espaçada e que vai te recomendar refazer os flashcards de acordo ali com um mecanismo muito preciso, que com certeza vai elevar bastante ali a sua retenção, a sua taxa de conhecimento das matérias, porque você vai estar a todo momento fazendo essa repetição espaçada do conteúdo. Mas aí você precisa realmente ter disciplina no Anki. Não dá para você querer parar de fazer e tal, ficar vários dias sem fazer, porque isso acaba que desorganiza bastante ali no algoritmo, na repetição espaçada do aplicativo. Mas para você potencializar mais ainda os seus flashcards, que é o que eu recomendo para os meus alunos dentro do protocolo, é você inserir questões nos flashcards. Então você coloca ali, print ali de uma questão que você teve uma certa dificuldade, questões que você errou, você coloca questões que resumem a matéria. Por que você faz isso? Porque tendo ali aquelas questões nos flashcards, você, quando se deparar com elas, vai ter que ter um esforço cognitivo muito maior, vai ter que lembrar de muito mais coisa da matéria do que uma pergunta simples ali que geralmente tem nos flashcards. Então, tendo ali uma questão realmente que você errou, que resume bem a matéria, acaba sendo extremamente vantajoso para botar nos flashcards, porque você tem um esforço muito maior e você lembra de vários pontos-chave, de raciocínios para resolução. Então, o algoritmo ele trabalha a seu favor ali para repetir aquela questão e você ter uma taxa de retenção mais alta do conhecimento. Então, galera, essas são as principais técnicas embasado realmente na ciência, no que é melhor para o seu aprendizado e na experiência de várias pessoas que conseguiram aprovação, inclusive a minha. Então, de verdade, utilizando dessas técnicas, não é para você utilizar uma só isoladamente, para você tentar utilizar todas ou pelo menos 3 das técnicas e tal, o máximo possível, porque utilizando delas, a sua retenção do conteúdo, a sua memória vai aumentar consideravelmente e você dessa forma vai conseguir acertar muito mais questões lá no dia da prova oficial. Revisar faz total diferença para que você consiga a sua aprovação. Tendo revisões eficientes, você eleva bastante a sua chance para conseguir a aprovação. Para quem se interessar na minha mentoria de estudos, na plataforma completa, com modelos de questão, apostilas, material completo, cronograma, Notion de organização, aulas de estratégia de estudo, mentorias quinzenais, tudo realmente para potencializar demais a sua preparação e acelerar a sua aprovação realmente. O link da plataforma do Protocolo Enem eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E galera, vale muito a pena, o pessoal tá curtindo demais, tá realmente elevando bastante o resultado ali da galera, o feedback tá muito positivo. Com certeza, utilizando da plataforma e aplicando tudo que a gente passa lá, você vai conseguir realmente elevar bastante o seu nível de preparação e chegar bem mais preparado para o Enem, tendo um estudo bem mais eficiente e acelerando realmente a sua aprovação da prova. Então, galera, esse foi o vídeo. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e me segue lá no Instagram, @marcos.vaz, que eu tô sempre postando o melhor conteúdo ali direcionado para a prova do Enem e para os vestibulares e também um pouco da rotina dentro da medicina da UFRJ. Agradeço muito quem ficou até aqui e comenta aí embaixo também outros métodos que você utiliza que você verifica que é bem eficiente ali para sua preparação, para o seu aprendizado. Então, é isso aí. Muito obrigado e até a próxima, pessoal!